Boa tarde a todos. Agradecer ao Dr. Pedro Meneiros e ao Luís o convite. É uma honra estar realmente aqui a representar o grupo onde trabalho, num hospital com o passado, o presente e o futuro que todos conhecemos na cirurgia de córnea. Portanto, para nós é uma grande honra sermos convidados e podemos também acrescentar alguma da nossa experiência. Calha-me falar sobre a possibilidade de combinar tratamentos e a minha apresentação vai ser essencialmente transferir um pouco da experiência que obtivemos desde 2010 com as combinações que fomos fazendo. Eu não vou procurar defender um ou outro tratamento, vou falar de possibilidades de combinação e o que é que mais frequentemente combinamos quando queremos tratar um ceratocone. Este slide já foi por nós várias vezes introduzido. Nós sabemos que quando tratamos um ceratocone, para além da questão do tratamento da doença em si, da progressão, que é importante também pararmos, portanto, o aspecto terapêutico do procedimento, nós temos que tratar 3 variáveis refrativas para podermos, para além de tratar a doença, melhorar a visão do doente, porque não me interessa apenas tratar a doença se não puder melhorar a função visual. Portanto, sabemos que muitas vezes, para além do astigmatismo irregular, existem as aberrações de alta ordem, o coma principalmente, que em muito condicionam a visão dos doentes e alguns deles, um nicho de doentes, para além da alteração da córnea, são doentes que têm comprimento axial elevado e, portanto, também apresentam miopia. E esse é um aspecto que também temos que considerar quando abordamos um doente com ceratocone. Eu resumi os tipos de procedimento em terapêutico ou refrativo. O crosslinking e a keratoplastia são aqueles que realmente tipificam como um procedimento tipicamente terapêutico, vamos tratar a doença. Há procedimentos que fazemos que são puramente refrativos, como o PRK, a lente fáquica, a cirurgia da catarata com o cristalino ou não transparente, e há procedimentos como os segmentos intracorneantes que podem um pouco ter um aspecto bimodal, tem um aspecto seguramente terapêutico e tem seguramente um aspecto refrativo. E, portanto, em função do doente que nós temos à nossa frente, vamos poder combinar um ou outro em função daquilo que pretendemos corrigir. Esta combinação com que iniciei a minha apresentação é com que mais frequentemente utilizamos, que é a combinação de segmento intracorneano e lente fáquica. Existem inúmeras publicações que relatam a utilidade ou a potencialidade de combinar uma cirurgia reabilitadora da córnea com um implante de uma lente fáquica, seja ela qual for, para tratar miopia e astigmatismo residual, e como vão ver na nossa amostra e no nosso nomograma, é algo que realmente recorremos com alguma frequência. Este é um nomograma que nós utilizamos particularmente no nosso grupo, no nosso serviço. Se temos um doente com boa acuidade visual com óculos, um doente que não necessita de uma lente de contacto semi-rígida ou algum tipo de lente de contacto específica para ceratocone, se considerarmos que tem uma ectasia estável e um ceratocone de baixo grau, à partida, a sua reabilitação visual, quando pensamos em cirurgia, obviamente, vai ser apenas a colocação de uma lente fáquica. Se, por outro lado, o doente apresenta uma acuidade visual com óculos baixa, e para nós baixo consideramos abaixo de 0,7 como uma acuidade visual que, na nossa opinião, é possível de melhorar, então aí consideramos que este doente vai ter que primeiro fazer uma cirurgia reabilitadora da córnea, seja com segmentos, seja com crosslinking. Obviamente que se temos um ceratocone avançado ou um ceratocone não estável, obviamente que esse doente vai encaixar neste segundo grupo. Como nota, começamos e cada vez mais valorizamos a medição do comprimento axial quando queremos comparar os dois olhos e quando queremos perceber se alguma miopia, algum erro refrativo que está associado ao ceratocone, se tem a ver com o ceratocone em si ou se tem a ver com uma disparidade no comprimento axial. Portanto, medirmos o comprimento axial dos doentes com ceratocone é para nós também uma nota importante muitas vezes para decidir o tratamento. No primeiro grupo eu trago-vos a experiência que temos em Braga. Temos neste momento 13 olhos de ceratocones tratados apenas com lente fáquica. O que é que notamos? Notamos que tem uma idade relativamente avançada, 30 anos, e essencialmente este grupo é um grupo onde implantamos muito mais lentes tóricas do que lentes esféricas. E porquê? Porque são doentes que têm astigmatismos relativamente altos, mas regulares, e portanto nestes grupos colocamos a lente tórica.
Os resultados, como podem ver, são bastante satisfatórios, praticamente um índice de segurança e eficácia igual a um procedimento refrativo de um olho sem queratocone. Portanto, aqui estamos a utilizar um procedimento puramente refrativo. Já o inverso não é assim, e há doentes que nos apresentam com baixa acuidade visual, necessitando usar uma lente de contacto semirrígida e, por vezes, intolerando essa lente de contacto, e esses são doentes que nos apresentam com queratocones mais avançados, com acuidade visual com óculos mais baixa e, essencialmente, também com uma grande anisometropia. E isso é muito importante à hora de escolher o tratamento. Não me importa que o doente tenha 9/10 de um olho com óculos, se nesse olho tem uma anisometropia brutal que não lhe vai permitir, por exemplo, usar os óculos. E isso também é um fator que temos que ter em consideração. Não podemos olhar apenas para o olho isoladamente, mas para o olho como um conjunto de binocularidade. Nestes casos, aquilo que fazemos, o protocolo, colocação dos segmentos de Ferrari, inicialmente, um intervalo mínimo de 6 meses para um posterior implante de lente fáquica, quando assim for desejado pelo doente. Nós utilizamos desde 2012 a classificação baseada no fenótipo. Eu diria, seguindo um bocadinho o que disse a Esmeralda, este seria um pouco a 5ª geração. Nós conseguimos integrar um pouco de todas as outras classificações, conseguimos ter, como sabem, uma abordagem refrativa e também terapêutica da doença. Isto já por nós foi múltiplas vezes apresentado, nomeadamente na SPO. Esta é a amostra de doentes implantados com segmentos e lente fáquica posterior, são 26 olhos. A idade aqui também é relativamente avançada, 36 anos, portanto nós aqui não temos grande grupo de doentes em progressão. Uma nota muito importante, a maioria destes doentes não tem implantadas lentes tóricas. Porquê? Porque nós previamente corrigimos com segmentos o astigmatismo. Portanto, dos 26 olhos, em apenas 4 olhos tivemos necessidade de implantar lente tórica. Este é um caso de 2012, um doente com 4/10, com esta refração, este queratocone muito bem identificado na topografia. O implante prévio dos segmentos permitiu uma melhoria bastante substancial da acuidade visual e a persistência de um erro esférico relativamente elevado. Este doente foi submetido ao implante de uma ICL, neste caso. Aqui vemos como a presença do segmento intracorneano não nos impede em nada de fazermos o implante da lente fáquica, temos uma visualização perfeitamente normal das estruturas do segmento anterior. Muitas vezes utilizamos a incisão horizontal clássica para não induzir astigmatismo. Em alguns doentes utilizamos a incisão no meridiano mais curvo da topografia para, utilizando esta incisão, podermos ainda corrigir um extra de astigmatismo nestes doentes. Este é o resultado final. O doente praticamente é métrope e com boa acuidade visual, e isto com 3 anos já de follow-up. Este é um outro caso, também um queratocone com elevada miopia e elevado cilindro. O implante do anel permitiu-nos melhorar a acuidade visual com correção e a acuidade visual sem correção. Portanto, o procedimento refrativo vamos fazê-lo através, neste caso, do implante de uma lente Artiflex esférica de 7,5 dioptrias. Aqui, utilizando mais uma vez o meridiano mais curvo para aproveitar o implante da lente, é uma cirurgia que fazemos por 3.2 para ainda ter um extra na correção do cilindro. E, mais uma vez, quer seja numa lente de câmara posterior, quer seja numa lente de câmara anterior, a presença do segmento não impede, não dificulta em nada a realização da cirurgia, como se fosse um implante de lente fáquica num olho virgem. E este é o resultado que obtivemos. Aqui sim, com o implante da lente fáquica, uma melhoria enorme da acuidade visual sem correção. Portanto, destes 26 olhos, aquilo que vemos é que após o implante do segmento, nós essencialmente melhoramos a acuidade visual com correção e também alguma sem correção. Essencialmente tratamos o astigmatismo e tratamos muito pouco a miopia. Este grupo tinha praticamente 9 dioptrias esféricas pré-operatórias. Após o implante da lente fáquica, essencialmente vemos uma melhoria da acuidade visual sem correção e alguma melhoria ainda da acuidade visual com correção, mais uma linha, muito provavelmente pela possibilidade que temos de corrigir ainda mais o astigmatismo que a córnea tem. E aqui vemos um gráfico que nos mostra
realmente o quanto vamos melhorando à medida que vamos tratando cada uma dos defeitos refrativos e topográficos que estes doentes têm. A segunda combinação que possivelmente usamos também bastante menos é a combinação de segmentos e cross-linking. E aqui é onde basicamente ninguém se entende e onde as publicações são altamente contraditórias. De todos os estudos que eu consegui encontrar, estes dois de cima são os que realmente mostram estudos relativamente prospectivos e com algum método mais ou menos viável. Este primeiro mostra que o implante combinado de cross-linking e segmentos, ao contrário apenas dos segmentos, permite resultados melhores em termos de cilindro e keratometria, mas não da acuidade visual. Já este estudo de Coscun 7, que é provavelmente o mais conhecido, este mostra que implantando segmentos em primeiro lugar e fazendo o cross-linking depois, permitirá melhorar ou obter melhores resultados da acuidade visual com correção. Este é um nomograma que nós utilizamos e que eu utilizo pessoalmente. Se o doente me apresenta boa acuidade visual com óculos e tem baixa anisometropia, o tratamento de eleição será cross-linking. Se, pelo oposto, o ceratocone é relativamente grande, há uma grande anisometropia e a acuidade visual que consigo obter com óculos é baixa, então a minha primeira opção são o implante de segmentos. E como veem aqui, a idade e a progressão não são fatores que eu considero quando quero implantar ou decidir por uma ou outra cirurgia. E a seguir explico porquê. Nós revimos este ano para o Eucórnea todos os doentes que tínhamos operado desde 2010, todos os keratocones operados com segmentos que tinham, à data da cirurgia, idade inferior a 20 anos. Esses são os outros critérios, a cirurgia toda consoante o protocolo que fazemos. E o que é que podemos observar? Que uma coorte já bastante significativa de olhos, e a idade média é 18 e metade dos doentes tem menos de 16, nós conseguimos manter uma acuidade visual sem correção e com correção estável ao longo do tempo em doentes, jovens, crianças, todas tratadas com segmentos, além de mantermos todos os parâmetros topográficos estáveis e todos os parâmetros refrativos também estáveis, à parte da miopia, que com a idade, como sabemos, pode aumentar, mas isto já não é algo que o segmento possa tratar. E portanto, começamos a perceber, ou a ter a ideia, que realmente se o doente, jovem, velho ou mais ou menos velho, tem má visão, eu prefiro claramente implantar primeiro um segmento, mesmo que depois tenha que fazer um cross-linking para travar a progressão mais à frente. Por outro lado, num grupo, este mais pequenino, de 6 olhos, idade média de 18 anos, que tínhamos tratado inicialmente com cross-linking, temos melhorias muito pouco marcadas da acuidade visual e estes depois, com o implante de segmentos, melhoram brutalmente a sua visão e o aspecto também da topografia. Melhorando também, obviamente, todos os parâmetros após o implante de segmentos, coisa que na altura e apenas com o protocolo clássico não conseguimos nestes 6 olhos com o cross-linking. E, portanto, volto aqui um bocadinho atrás. Eu sempre que possível, se o doente tem má visão, muita anisometropia, eu prefiro remodelar primeiro a córnea e depois fazer um cross-linking. Confesso que nos mais de 300 olhos que já temos operados em Braga, nenhum doente com segmentos precisou de cross-linking. Vale o que vale, a maioria deles não estariam em progressão, obviamente que sim, a maioria dos estudos que temos de anéis e de cross-linking, a maioria dos doentes também não estarão em progressão, mas esta é a experiência que temos e este é o nomograma que temos tentado seguir e implementar. Por último, algo que cada vez também vemos mais, que são doentes que aparecem para a cirurgia de catarata e que se lhes diagnostica um ceratocone. Aqui a dificuldade está basicamente em 2 grandes variáveis. Uma é estimar um pouquinho a incapacidade visual do doente, se é do ceratocone, se é da catarata. Esse é o primeiro aspecto que temos como dificuldade. E o segundo é todo o tema do cálculo da lente intraocular, nomeadamente a capacidade ou não que temos de medir ou de calcular o poder médio da córnea, estimar a verdadeira toricidade da córnea e decidir se vamos ou não implantar uma lente tórica. E portanto, aqui as variáveis e os problemas aumentam para termos que decidir.
Quanto à questão da biometria, aquilo que está um pouco recomendado é que se faça uma sobreestimação da lente. Portanto, se nós usarmos diretamente os dados da biometria, vai-nos subestimar o poder corneano médio, portanto vamos acabar com um shift hipermetrópico. Portanto, por norma, devemos apontar para um target miópico consoante a gravidade do ceratocone e devemos ajustar a constante a utilizar, porque em função da keratometria que o doente tenha, nós vamos dar uma imagem errada da posição efetiva da lente. Quanto ao implante de lentes históricas, há estudos para todos os gostos. Essencialmente, aquilo em que todos são unânimes é no facto de, em keratocones muito pouco avançados, com um ótimo potencial visual, a lente tórica funciona muito melhor do que em doentes com keratocone mais avançado, em que os resultados com a lente tórica são mais limitados. Portanto, um bocadinho o resumo daquilo que vos queria um pouco dizer. Se eventualmente implantamos segmentos antes de operar a catarata em doentes que têm história de necessitar de uma lente semirrígida, em que vemos as ectasias de grau 2, 3 e, portanto, doentes que para nós têm menor potencial de visão, mesmo implantando uma lente monofocal não tórica. Portanto, o nosso nomograma nestes casos é implantar um segmento primeiro, fazer a cirurgia de catarata 6 meses após. Isto vai-nos melhorar o potencial de visão, vai-nos melhorar também a possibilidade de calcularmos melhor a lente intraocular. Por norma, aquilo que usamos, apenas a fórmula SRKT e pomos nos 2 valores de keratometria o K1, portanto, baixamos aqui. Isto é uma forma indireta de apontar para um erro miópico. Por norma, nestes casos, uma lente não tórica e, mais uma vez, aproveitando a córnea para corrigir algum astigmatismo. Esta é a amostra de doentes que temos de cirurgia de catarata e segmentos prévios, são 9 olhos, idade média de 51 anos, nenhum com lente tórica e, após o acerto com a constante e com os capas, de uma lente média de 11,5, neste grupo implantamos uma lente média de 15,5 dioptrias, portanto, praticamente mais 4 dioptrias e aqui, como na lente fáquica, como veem no vídeo, a presença dos segmentos não altera praticamente em nada, exceto se a catarata for, obviamente, muito avançada. Estes são os resultados dos 9 olhos, portanto, uma melhoria da acuidade visual com correção entre cada procedimento. Obviamente que após a cirurgia de faco, uma refração praticamente plano em todos os doentes, com algum astigmatismo residual, mas vemos aqui que com a incisão anti-astigmatismo também conseguimos reduzir ainda um bocadinho, quer o astigmatismo topográfico, quer também a aberração do coma, mesmo após o segmento já o ter feito previamente. Este é um doente muito controverso, que já o apresentamos algumas vezes, é uma senhora com uma acuidade visual relativamente boa, pré-operatória, 0,8, que vem para uma cirurgia refrativa de cristalino, com ceratocone grau 1, forma frustre. Neste caso implantamos segmento apenas no olho esquerdo e depois, numa segunda cirurgia, implantamos uma lente multifocal de baixa adição, neste caso uma Restor 2,5. Portanto, como conclusões, os procedimentos na córnea permitem-nos, essencialmente, melhorar a acuidade visual com óculos. Essencialmente, estamos a tratar o potencial de visão do sistema óptico. Nestes casos, por norma, englobamos quer o crosslinking, quer os segmentos, seja um primeiro ou o outro, ou em combinação. O importante aqui é melhorar as aberrações da córnea, melhorar o potencial de visão. Qualquer procedimento refrativo após o primeiro é, essencialmente, uma forma de tratarmos a ametropia residual. Pode ser através de uma cirurgia de PRK, como a Esmeralda falou, pode ser uma lente pseudofáquica, pode ser uma lente fáquica. Recomendamos pelo menos 6 meses de intervalo entre os 2 procedimentos e, como puderam ver da apresentação anterior da Esmeralda e da minha, apesar de tudo, estes tratamentos combinados têm segurança e eficácia elevados. Obrigado.